Professor Juscelio, novamente, para a gente falar um pouquinho sobre indicações geográficas, um tema que é bastante complexo, que na realidade nem todo país tem indicações geográficas tão marcadamente, alguns sequer têm legislação para isso, e alguns têm legislações que não definem muito bem, como a gente vai poder ver hoje. É importante dizer que sempre que a gente tem aí regramento, esses regramentos estão ligados aí a algum país, alguma legislação específica. E o que acontece é normalmente elas serem respeitadas internacionalmente, em alguns casos até mesmo reconhecidas localmente. Varia bastante. De uma forma geral, essa questão de indicação geográfica é bastante antiga, inicia muitas vezes prevenindo fraudes e reconhecendo produtos típicos de um lugar. Por serem típicos, todo mundo, claro, tentava copiá-los e aí surge a necessidade de ter um pouco de cuidado com isso. Em termos de vinho, há uma querela entre Hungria e Portugal sobre quem teria feito a primeira denominação de origem, mas aparentemente foi Portugal mesmo, com Marquês do Pombal. Marquês do Pombal tinha estava na verdade preocupado com fraudes no vinho do Douro, que era um vinho bastante conhecido, bastante afamado, e estavam vendendo muitos vinhos que não eram Douro, alegando que eram Douro. E é claro, isso fazia a qualidade baixar. E à medida que o vinho começa a entrar em suspeita, também ele deixa de ser procurado. E aí o Marquês do Pombal foi quem foi lá e pela primeira vez, pelo que se conta, demarcou uma área em que somente dentro daquela área se podia produzir um vinho chamado do Douro. E dessa forma se acredita que foi a primeira denominação de origem. Até hoje tem os marcos que foram feitos por Marquês do Pombal. Mas efetivamente tem aí uma rusga, como eu disse, com a Hungria, mas tudo indica que de fato foi o Douro. E isso, claro, se tornou comum para todas as bebidas, efetivamente, e para todos os alimentos, e não só para alimentos. É importante dizer que indicações geográficas podem ser utilizadas para serviços, para produtos, não há uma limitação de alimentos, efetivamente. Na União Europeia tem esse regulamento que é uma lei geral, digamos assim, guarda-chuva para todas as outras. A gente encontra algumas informações interessantes nessas indicações de site que tem, que vão estar disponíveis para vocês. E a gente tenta fazer disso que não é um tema fácil, que é um tema complexo, que é um tema que mesmo com a Europa tendo uma legislação em tese unificada, cada país pode flexibilizar um pouquinho. E quando isso não existia, era um pouco mais difícil ainda. Eles eram parecidos, espelhados, mas nem sempre eram tão iguais. Normalmente a gente tinha, na base de todo o vinho de mesa, que é um vinho como a gente é acostumado. As indicações podem ser para vinho de mesa, para espumante, para licoroso, não tem essa limitação. Mas digamos que o vinho de mesa era tão simplesmente o vinho que não tinha indicação geográfica e nem era circunscrito a um determinado local. Algumas vezes se encontrava um vinho regional, que era um vinho que não tinha indicação geográfica, mas que tinha a indicação de onde vinha, e era um vinho que não tinha lá muitos direitos, por exemplo, a uso de safra, esse tipo de coisa. Aí depois, em grande parte das legislações, tinha uma categoria grande que se chamava aí, vinho de qualidade produzido numa região delimitada, vinho delimitado de qualidade superior, cada país tinha um nome. Para alguns países isso significava qualquer vinho com indicação geográfica, e aí era como se fosse a própria indicação geográfica. E podia ter mais de um nível. Para alguns países isso aqui era um nível anterior à denominação de origem e eventualmente em alguns casos fora de denominação de origem e anterior à primeira, o que seria ali o equivalente à indicação geográfica, essa era anterior ainda, não tinha indicação, mas já tinha algum vínculo com a sua localidade. Isso realmente é bem variável. Mas, de todo modo, normalmente o que se tinha aí como começo de indicação geográfica, a indicação geográfica que hoje chama-se protegida, e vários países tinham nomes diferentes para isso, inclusive alguns nomes evocavam aí o nome de
de lugar, o nome geográfico, mas equivaleria aqui para a gente, como a gente vai ver mais adiante, ao que seria a nossa indicação de procedência. Não está tão ligado à qualidade do produto, mas sim ele ser conhecido por ser elaborado em um determinado lugar. E nas denominações de origem, sim, tem um vínculo grande que certifica as qualidades do produto. Que qualidades? Seria bom, seria ruim? Não, as qualidades intrínsecas dele. Ó, esse vinho tem esse aroma porque é feito naquele lugar, daquele jeito, unindo fatores que são intrínsecos de lá. Então, a denominação de origem, em alguns casos, nada pode ser tão simples, era dividida em duas, inclusive, um nível inferior e um superior. E aí cada país tinha um nome para isso. Portugal, por exemplo, chamava a denominação de denominação de origem, passou a chamar a denominação de origem protegida. A Espanha era só DO, e aí criou uma categoria superior que virou DOCA, com um A minúsculo de qualificada. Eu acho que o caso mais emblemático é o da Itália, que tinha ali DOC, denominação de origem controlada, e nível superior, controlada e garantida. Quando a Europa unificou aí a legislação, ou em tese unificou, a gente vai ver que não é tão assim, trocaram-se os T's de típica e os C's de controlada por protegida, mas isso não aconteceu em todo lugar. A Itália, por exemplo, permanece com DOC e DOC-G. E aí seria como se fosse um nível, diferente daquilo que a gente tinha falado, de um possível VQPRD, era essa indicação aí em dois níveis, um nível superior e um nível um pouco, também bem criterioso, mas um pouco menos qualitativo. E normalmente a escala para isso é a escalada, para falar melhor, sair de uma indicação de procedência para uma denominação de origem. E quando tem esse step aí de denominação de origem, sai da mais simples para mais elaborada, que normalmente tem tempos mínimos. Olha, você tem que virar uma indicação de procedência, ficar tantos anos para poder virar uma indicação uma denominação de origem. Você tem que ser uma denominação de origem nível 1 para chegar no nível superior. E tem que ficar um certo tempo naquele status. De uma forma genérica, hoje na Europa, se tem como base vinho de mesa, que é o maior percentual dos vinhos que é feito. É um vinho, como eu comentei antes, é um vinho que não está circunscrito em nenhum lugar. É o vinho de mesa de cada país. Vinho de mesa de Portugal, da França e por aí vai. E tem uma outra categoria que não existia, que é um pouquinho mais abrangente, uma vez que eles têm a legislação da União Europeia, né? E tem esse conceito de como se fosse assim um grande país, né? De vários pequenos países. O vinho da Europa. Vinho europeu, vinho da Comunidade Europeia. É bem comum de enxergar aqui no Brasil e inclusive chega para a gente muito caro, porque ele é um vinho de base. Ele é um vinho de mesa que não está circunscrito em um único país, mas pode ser de vários países da Europa. E aí nós temos, já não é novidade pelo que a gente conversou antes, a indicação geográfica que deixou, por exemplo, na Itália, que era IGT, passou a ser IGP, Indicação Geográfica Protegida, e as denominações de origem que, em tese, passaram a chamar-se denominação de origem protegida, podendo ter os dois níveis. Isso se manteve. Aqui, só para ter uma ideia, um mapa que presumivelmente tem as denominações de origem mais reconhecidas da Europa, mas é claro que não são só essas, e só denominações de origem, tá? Quando a gente vai ver a indicação de procedência, tem muito mais. Mas adiante a gente consegue ver alguns lugares, tem um mapa individual de cada região, a gente descobre de cada país, e mesmo cada região, a gente vê que isso vai assim ao infinito. Começando em Portugal, como, né, todos os países da Europa, está com o vinho da Europa, o seu vinho de mesa, vinho português. O vinho regional, em princípio, passa-se a chamar indicação geográfica protegida, por exemplo, no caso do regional alentejano, passa a ser indicação geográfica protegida alentejana. E as denominações de origem protegidas, deixou de ser DO, passou a ser DOP. Quando a gente vê aqui nesse mapa, a gente tira um pouco daquela questão que eu comentei que
não, as denominações de origem são, e as indicações de procedência são muitas na Europa. Só Portugal se dá conta de ter um país inteiro rendilhado com diversas indicações geográficas em qualquer dos níveis. Na França, como era antigamente, eles tinham vinho de mesa, o Vin de Pays, que era esse vinho que não era claramente uma indicação, mas já era circunscrito a uma localidade específica, o VDQS, que era um nível que não chegava a ser uma denominação de origem, eram poucos vinhos que tinham, era mais relaxado que a denominação de origem, mas já era bastante ligado a um local menor e com algumas regras, e a denominação de origem. A França tem muitas denominações de origem, e inclusive rivaliza com o número que tem aqui de vinho de mesa. Isso é um caso interessante, porque nem todo o país tem tantas indicações, denominações de origem. E é importante dizer, Appellation d'origine contrôlée, que quer dizer esse AOC, não é traduzida por apelação. Apelação, para a gente, não existe essa tradução literal. Para a gente é denominação. Os Estados Unidos também falam em Appellation of Origin, mas não tem nada a ver, não, é um erro dizer que isso é uma apelação de origem controlada, é uma denominação de origem controlada, independente do que a Europa tenha mudado lá. E eles deixaram de ser C e passaram a ser P, denominação, a Appellation d'Origine Protégée, AOP. Então, para firmar aqui, Vin de Pays, perdão, deixa de existir, VDQS deixa de existir, que era o Vin Delimité de Qualité Supérieure, e a gente tem hoje basicamente vinho de mesa, né, vinho da França, IGP, Indication Géographique Protégée, Appellation d'Origine Contrôlée, né, que é indicação geográfica protegida, a denominação de origem protegida, não apelação. É uma tentação, eu próprio quase falei isso agora. É interessante a gente dizer também que a categoria IGP, além de ter regras menos estritas, tende, ou inclusive por consequência disso, tende a ter vinhos um pouco mais baratos e menos reputados. Mas em vários países da Europa, na França até nem tanto, mas Itália e Portugal, mas sobretudo Itália, essas regras eram tão pesadas, tão estritas e de alguma forma tão castradoras que alguns produtores começaram a fazer um vinho tão bom quanto, mas que não era na categoria superior de denominação e era uma indicação geográfica. No caso da Itália, isso é bem típico, o tal do Super Toscano surge nessa leva. E isso é importante de dizer, porque não necessariamente está atrelado a preço aqui. Há uma ideia de tendência de aumento de qualidade, aumento de preço, mas a gente tem que ter muito claro que mais aumenta é tipicidade. Inclusive a ponto de que algumas vezes você está muito amarrado em algumas legislações, algumas regras, e isso te impede de fazer qualquer coisa mais inventiva. Depois, uma coisa interessante da França é que dentro das denominações de origem, nada podia ser tão simples, inclusive tem alguns níveis. Por exemplo, a gente costuma ter um nível de base regional, que é o que mais tem, é o mais barato. Como a gente tiver um vinho com rótulo Bordeaux, que não diz mais nada, é basicamente um regional. Eu acho que um exemplo bom de falar é Beaujolais. Beaujolais, quando não fala nada, é um regional. Beaujolais Village não está circunscrito a uma área específica, mas já tem... não está circunscrito a uma área específica. Ele não deixa de ser áreas grandes, mas ele já é um vinho que vem de lugares menores e que tende a ser melhor que um regional. E por isso ele costuma ser um pouco mais caro, e um pouco mais estruturado e mais complexo. Às vezes isso tem muita diferença, às vezes não tem muito. Inclusive tem outras classificações, por exemplo, os Cru de 1855 de Bordeaux, Premier, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième, que era e Grand Cru, efetivamente, que era na maior parte das vezes, classificações ligadas aí a poder econômico e a importância e prestígio das casas produtoras da época. Tá? Não tem e principalmente hoje elas têm menos sentido, mas ainda hoje, embora elas não façam tanto sentido, os vinhos em que elas foram classificadas aí gozam de uma tremenda reputação. São
caríssimos. Dificilmente se prova aí, um mortal prova um Premier Cru. Eu gosto desse mapa porque ele parece uma estação um mapa de uma linha de trem, né? Mas na verdade é uma tentativa do mapa da França, que é um pouco quadrado, em que cada linhazinha, cada estação é na realidade uma denominação de origem. E a gente vê, não só denominação de origem, né, mas também indicação de procedência, a gente vê quanto a gente tem diferentes na França. É cravejado de uma ponta a outra. Quer ter certeza disso? Olha só o de Bordeaux. Só o Bordeaux aqui já está dividido em várias outras denominações de origem. E... Ah, mas é que só Bordeaux, porque é uma região grande. Borgonha é outra região grande, também é assim. Isso é muito comum. Toda vez que você conseguir ter diferencial e demarcar uma área menor, você tem uma vantagem, você tem um vinho que vai ser mais raro, né? Porque a quantidade vai ser menor. Você tem como, em tese, você consegue, quanto mais diminui, ter um cuidado melhor com a qualidade, e aí, inevitavelmente, o preço e a procura aumentam. Na sequência, a Itália tem uma situação, essa é como se fosse a pirâmide antiga deles, em que tinha o vinho de mesa como base, o IGT passa a virar IGP e DOC-G, denominação de origem controlada e denominação de origem controlada e garantida, ainda permanecem iguais. Então, na prática, hoje eles têm o vinho da Itália, o vinho IGP e denominação de origem dois níveis. E esses níveis são bem significativos, e é importante dizer que não, porque está no DOC não quer dizer que é muito pior. Tem vários vinhos muito afamados e caros que são um DOC. E também tem vinhos que não eram afamados e não queriam participar, como eu comentei antes, desses regramentos tão estritos de denominação de origem que os produtores resolveram fazer eles como IGT na época e fazer grandes vinhos, inclusive alguns com o estilo que se fazia nas denominações, mas, por exemplo, com variedades que não se podia fazer, ou com as mesmas variedades, mas com técnicas que diferiam um pouquinho. E aí esses vinhos apareceram com preços, inclusive, superiores aos DOC G. O caso mais típico é os Super Toscanos, que acabou virando um vinho referência, com algumas críticas, que é uma toscana afrancesada e tudo mais. Eu particularmente aprecio bastante, mas os Super Toscanos simplesmente passaram por cima de muito DOC G e tiveram um sucesso tremendo, até hoje são procurados. Então a Itália tem muito IGT, agora IGP, com grande qualidade e grande reputação. Uma coisa que é importante aproveitar para dizer, e eu às vezes vou falar IGP e falo IGT, tanto quanto a gente se confunde em função da mudança das siglas, é possível que se encontre essa confusão nos mercados, seja porque era assim antigamente e algumas garrafas ainda estão lá. E isso, claro, nos faz a gente ter vinhos que coexistem já com as siglas diferentes. E também porque, por exemplo, a Itália não trocou o seu C por P. E aí isso a gente olha, mas não é. Mas IGP eles trocaram, tá bem claro. Indicazione Geográfica Protetta, né, protegida. E távola, claro, só para lembrar, né? Só os cavaleiros da távola redonda, né? Na mesa. Então, efetivamente, quer dizer vinho de mesa. Toda a Europa tem expressões que se equivalem, né? Table em francês, Tafel em alemão, e português é português em Portugal e no Brasil, em mesa, claro. Mas esses nomes praticamente se equivalem. E essa é a estrutura mais comum de se ver na Europa, assim. Mas seria muito bom que tudo fosse assim, para nossa cabeça seria muito fácil. E, inclusive, com isso aqui costuradinho, né? Sem duas categorias. Aqui um mapa de vinhos da Itália, só para ter uma ideia aí do tanto que pode ter aí de denominações e indicações geográficas, IGP lá no caso. E todo lugar tem muitas indicações e muito vinho. Isso é muito típico do que é a Europa no geral. A Espanha tem algumas coisas diferentes. Primeiro, é importante dizer, então eu acabei não comentando caso a caso, todos os países têm lá seu vinho de base, vinho de base, não é seu vinho de base, tem a possibilidade de ter também o vinho de base como o vinho da Europa, né, que não precisa estar
só ser só daquele país. Na Espanha é a mesma coisa, mas a Espanha tem umas categorias interessantes, como por exemplo o vinho de mesa, que todo mundo tem, mas o vinho de la tierra, que era aquele vinho de local sem indicação geográfica, e finalmente indicação geográfica protegida, que é o primeiro nível. Denominação de origem, me desculpem, aqui é uma indicação de procedência, aqui denominação de origem, primeiro nível, e eles passaram a vida inteira a pirâmide da Espanha, acabava que assim, ficou um pouco difícil de ver o vermelho, mas essa era a pirâmide da Espanha. Vinho de mesa, o vinho da terra, que era o como Vin DPI, aí indicação geográfica, que seria indicação de procedência para a nossa situação, denominação de origem. E aí eles criaram duas coisas. Primeira, e antes dessa aqui de número 2, vinhos de pago, que são vinhos de locais exclusivos, diferenciados e que de alguma forma bypassam bypassam é uma expressão engraçada em português, mas que elas passam por cima, vamos lá, dessas classificações estritas porque elas têm próprias, então não é exatamente assim, está acima, na verdade ela tem rigores diferentes da denominação de origem, mas ela tem uma ligação muito clara com o seu lugar de origem e com ser uma propriedade pequena, com as uvas próprias e tudo mais. Mas, como eu dizia, além dos vinhos de pago, depois da denominação de origem, além dos vinhos de pago, a Espanha relativamente recente, que a Espanha resolve fazer uma categoria igualzinho à Itália. Aí ela fica com uma pirâmide um pouco parecida, porque tem categorias que não tem na Itália, por exemplo, o vinho de pago. E ela chama isso de denominação de origem qualificada. E passa a ser, e aí não vira DOC, vira de controlada, mas sim CA de qualificada. E esse Azinho em minúsculo por querer. Também é interessante dizer que essa IGP também era visto como VCIG, vinho de qualidade com indicação geográfica. E a DOCA também é importante falar, além de ser mais recente, também não tem que ficar no mínimo 10 anos aqui como DO para poder aparecer poder se candidatar a ser denominação de origem qualificada. E outra coisa que é importante dizer, DO continuou sendo DO não virou DOP. Eles têm esse nível e eles chamam de DO. Cicatrizes mal resolvidas aí da junção da harmonização, né, que parece que talvez o nome mais coisa seria junção, que acaba dando aquelas incongruências da lei de indicações de procedência da Europa. Também é possível ver, em determinadas circunstâncias, o VCIG tido como um vinho entre o vinho de la terra, correspondendo aí à indicação geográfica, e a denominação de origem, como era aquela questão do VQPRD que a gente abordou lá no começo. Várias possibilidades podem acontecer e a dança das letrinhas aí pode ser grande, a dança das siglas, porque essas coisas são um pouco dinâmicas e podem voltar a ser aí alteradas à medida que pode, enfim, serem modificadas para ter a harmonização com a legislação geral europeia, em que pese que isso não é uma estrita possibilidade sempre. Veja a Itália aí que continua com os Cs ao invés dos Ps. Aqui só para ter uma ideia, um mapa ilustrativo de quanto se tem de indicação geográfica na Espanha. A Espanha tem vinho para todo lado, como praticamente toda a Europa. E isso dá uma ideia da riqueza que é, e do quão complexo que é isso. Imagina uma região que é grande, aí resolve se dividir em várias pequenininhas, que tem outras menorzinhas ainda, e aí tem 2 níveis de indicação, 3, dependendo do caso. Isso não é fácil, de fato. Não é uma coisa assim, não é uma engenharia, mas é um pouco complicado de compreender. Isso
não tem muito como ser diferente. E também é importante pensar, por que é tão assim? Não era mais fácil fazer tudo de novo? Mas eles fazem isso desde sempre. Seria muito estúpido dizer, né? Faça de novo porque vocês fizeram errado. Mas isso foi a própria constituição deles evoluindo, andando enquanto as coisas aconteciam. Hoje a gente olha daqui, é muito fácil dizer, pô, é só fazer ali 3 níveis, é só fazer. Mas a gente não tem nada, né? Hoje tem aí, um pouco de tempo já, indicação de procedência, denominação de origem, mas para gente que não tinha nada é muito fácil começar e fazer direitinho, mas para quem já tem, não é tão simples assim. A gente parte para a Alemanha. A Alemanha ela tem a primeira dificuldade, são esses nomes super estranhos e diferentes do nosso hábito. Eles tinham um vinho de mesa, né, o Tafelwein. Agora, o vinho alemão, que é esse aqui, né, Deutschwein. Depois eles tinham o que eles chamavam de QBA, Qualitätswein, Bieten, nossa, o nome é difícil. Não vou conseguir pronunciar agora. Angebart, perdão, mas realmente eu não tenho esse domínio de idioma, que é uma área com vinhedos, que eram as áreas, isso aqui de alguma forma era como se fosse o VQPRD deles lá, que dizia as duas possibilidades de indicação geográfica. O Landwein, vinho da terra, isso quer dizer land, efetivamente, parecido do land do inglês, que era um IGT, vejam que às vezes é confuso, nomes parecidos são diferentes, tem diferentes significados em diferentes países, que era o IGP deles, né, Indicação Geográfica Protegida, e depois eles tinham as denominações de origem, que tem o Qualitätswein e o Predigtatswein. Qualitätswein é coisas que tenham qualificação para estar como uma denominação de origem, que seguem regras e tudo mais, estão dentro de um lugar. E o Predicatswein, não tem, agora sim pronunciei corretamente, é mais interessante ainda. Por quê? Porque são vinhos com denominação de origem e que têm uvas qualificadas. Uma mesma região pode ter um Qualitätswein, um Predicatswein, e pode ter mais do que um Predicatswein. O que é o tal do vinho? É o vinho com predicado, literalmente, predicado da uva. Quanto madura é a uva? Que classificação estúpida. O que tem a ver maturação de uva com a história? No Chile nada, no Brasil talvez, na grande parte da Europa não faz muito sentido, até como a gente comentou em algum outro momento em relação a graduações alcoólicas mínimas que não fazem tanto sentido em regiões mais quentes e de boas safras e mais perenes. Então, mas a Alemanha não é aquele lugar quente. E não é um lugar que qualquer uva dá certo, não é um lugar que qualquer uva amadurece. E é um lugar em que a uva madura deles é bastante abaixo do que é conhecida no mundo aí como madura. O que não faz esse vinho ruim, faz pelo contrário o típico vinho alemão, mais fresco, mais ácido e menos alcoólico. Como a qualidade, a maturação da uva importa para a Alemanha, a gente tem essas categorias aqui do antigo QMP, agora Red Katzwein, começando com o cabinet, o do gabinete, que é algo como reserva, depois tem o Spätlese, que é algo como lese é colheita, Spät é tardio e é algo como colheita tardia, mas na realidade equivale a uma uva plenamente madura, e isso vamos diferenciar muitas vezes na Alemanha. Depois começa com o Auslese é uma seleção de uvas no vinhedo, uma colheita seletiva, vamos dizer assim, uma seleção de cachos, que aqui começa muitas vezes a ter um vinho com um toque de açúcar. Não necessariamente, mas a maior parte das vezes sim. E cada vez a maturação começa a ser maior. Depois vai para o Beerenauslese, aqui já é sim decididamente um vinho doce, com seleção de bagas, obrigatoriamente. E do Auslese para cima também é comum que tenha botrytis, que tenha alguma coisa de podridão nobre, à medida que a uva vai ficando mais exposta e o fungo acaba achando meios, né, de se desenvolver.
Depois a gente tem o TBA. O Beerenauslese é considerado o chamado de BA, o TBA, o Trockenbeerenauslese, que este começa por Trocken. Trocken quer dizer seco. Um vinho seco na Alemanha é um vinho Trocken, um vinho Halbtrocken é um meio seco, mas essas classificações nada tem a ver com isso aqui. Esse seco refere-se à uva, é a uva seca. Obrigatoriamente com botrites aqui, e vinhos doces, raros, caros e espetaculares. E por um outro meio também tem o Eiswein, que eu deixei para falar por último. Eis, parecido com ice de gelo do inglês, é gelo no alemão. Vinho de uva congelada, quando isso acontece, acaba tendo aí o congelamento das partes mais líquidas, as partes onde tem sólidos dissolvidos demoram mais a congelar. Isso aí tem que ser feito de madrugada, colhido, processado, prensado imediatamente para extrair esse mosto mais denso pela separação da água congelada. O rendimento, evidentemente, é baixo, e aí acaba sendo fermentado e virando esse vinho diferencial. Então, ele é um antigo QMP, né? um Red Katzwein, que você pode chamá-lo de TBA. Lembrando que não precisa ter um tipo só, né? Você pode, numa mesma empresa, no mesmo ano, numa mesma região, ter vários desses predicados aqui. Você só tem que aceder, digamos, à denominação e aí trabalhar com a maturação da uva, que vai, claro, variar de ano a ano, tá? Isso aí não é perene, não é permanente. Tem anos que a classificação é perene, mas as safras em si não se adequam sempre a todas as categorias, em função de que, como é a maturação da uva que interessa, acaba tendo aí anos em que não é suficiente para isso. Mas não suficiente essas categorias, teve um grupo de produtores alemães em 1910 que resolveu não gostar de ter o seu vinho igualzinho aos dos outros, tão simplesmente valorizado por maturação da uva. E aí resolveu seguir regras de alguma forma como se tem na França, em alguns outros países da Europa, classificando o vinhedo em si. E aí eles fazem essa associação, que quer dizer algo como a Associação dos Produtores de Qualidade, e estabelecem regras próprias, basicamente como se fossem denominações de origem, efetivamente. E essa associação ela tem regionais menores nas regiões que tem produtores que participam, com regras muito rígidas, muito sérias, e que basicamente começam ali desde um vinhedo próprio, com uvas, né, numa área específica, e vai crescendo esse padrão de qualidade até vinhedos menores e exclusivos, colheitas com menor quantidade, com mais qualidade, mais ou menos assim vai funcionando essa pirâmide. E tem esse símbolo que eu particularmente acho meio assustador, assim, lembra uns tempos meio ruins da Alemanha, mas não se preocupem, quando verem um vinho com essa águia estranha, com essa uva, por favor, entendam que é um vinho de qualidade. E provavelmente é um vinho um pouco mais caro. Bem comum de ver no Brasil esse vinho. E, claro, como tudo na Alemanha, não é alvo de hoje, mas já que estamos falando sobre coisas complicadas e complicações de vinhos, não falta na internet ilustrações de rótulos que ajudam aí a desvendar as palavras que significam, o significado das palavras no rótulo, efetivamente, o que cada coisa quer dizer. E os rótulos são meio parelhinhos lá, assim, são com essas letras mais difíceis, às vezes até de se enxergar, parecendo feito à mão, e todos eles costumam ter uma sequência meio parecida. Tem um outro exemplo, e aí vocês podem brincar na internet de procurar aí por German Wine Label e vai ter sempre alguém para mostrar ali, sempre algum exemplo para ilustrar. Só um exemplo aqui das regiões da Alemanha, e uma coisa que já é interessante perceber, que a gente não está vendo muita coisa ao norte, né? Sim, a Alemanha toda já é muito fria, e quanto mais ao norte, mais frio. Mais vai. Então, a tendência é que as regiões maiores fiquem ao sul, isso em toda a Europa. A maior deles, que mais produz em volume, o bastantão deles vem do Baden, e quase todas elas são mais ao sul, exatamente porque tem mais calor e aí tem mais possibilidade de fazer vinho. Talvez vamos mais ao norte, sequer tem a possibilidade de amadurecer a uva, logo não há como fazer vinho. Aí a gente sai da Europa
e a gente vem para as Américas, e nas Américas as coisas são um pouco diferentes. Normalmente eles dividem aí tem uma lei separada, que se bem, apesar que na Europa também é isso, mas normalmente tem leis separadas entre o que é fazer vinho, o que é classificar vinho e o que é a denominação de origem, que não é só para vinhos, né, mas tem as de vinhos separadamente. E cada país tem a sua forma de ver, muito diversa, um pouco mais que a Europa, e poucas vezes você vai ver aquela estrutura, olha, é assim, tem base, meio e o topo de denominação de origem. No caso dos Estados Unidos, eles chamam as denominações de Appellation of Origin, mas eles chamam essa appellation, você não vai encontrar ali nos Estados Unidos AO, Napa Valley, você vai encontrar AVA, Área Vitícola da América. É assim que eles acabaram chamando as suas denominações de origem. E não tem, ela pode ser maior, pode ser menor, pode ser de mais de um condado, como a gente vai ver, mais de um estado, mas ela não tem ali indicação geográfica, indicação de procedência e a denominação de origem. Tem a AVA e ponto. O Chile se assemelha um pouquinho nesse sentido. Elas podem, como eu disse, equivaler ao país, a área vitícola das Américas dos Estados Unidos, a um estado, a até 3 estados juntos, em que você discrimina aí o nome deles. Você pode ser condados, que são divisões menores que eles têm lá, não é normal aqui para gente. E pode também ter mais de um condado, pode até ter 3 condados do mesmo estado, quando ela leva o nome, inclusive, do estado. E ela equivale a uma área vitícola. O que é uma área vitícola? Qualquer dessas coisas que se constitua em uma região delimitada de cultivo de uvas com características distintas e próprias. Basicamente, isso que conceitua a região, a diferenciação para eles de denominação de origem. Mas isso vai ser legislado, tá? Apesar de não ter marcos tão firmes, tem que ter um processo de pedido, vai ser registrado, não é exatamente eu quero fazer, eu faço. Para você ter uma ideia, aqui o mapa dos Estados Unidos, que é um país tão grande quanto o Brasil, é um país que tem áreas bastante quentes aqui mais ao sul e bastante frias lá para o norte, né? Começa a esfriar, e, sobretudo lá mais próximo ao Canadá. E veja que normalmente as áreas vinícolas deles mais ao sul, está bem no meio aqui, mas enfim, dá para entender, e mais costeiras. É muito normal isso à medida que tem brisa, menos continentalidade e tudo mais. Então, tem muitas appellation of origin deles, né, denominações de origem que eles chamam de AVA. Para saber mais sobre os Estados Unidos, eu proponho que deem uma olhada neste site que tem o mapa das AVAs, é bem fácil, bem interativo, bom de visualizar. Aí, para ter uma ideia, se a gente refinar, porque na Europa era bem complexo isso, né? Não precisa ser muito diferente nos Estados Unidos, apesar das regras serem menos claras. Veja só que só o Napa Valley tem várias mini áreas vitícolas. Às vezes, inclusive, pode ser uma AVA Napa Valley e às vezes não é registrada, e daí só tem as áreas menores e por aí vai. E todas as denominações de origem, elas, seja na Europa, seja nas Américas, seja no mundo inteiro, elas costumam passar por um processo que é burocrático, que a gente não vai entrar em detalhes, mas de fazer um processo de inscrevê-las no órgão competente. Tem um caderno um caderno técnico que vai dizer que área é a delimitação da área, por que ela se diferencia, fatores culturais, que produto que você está dizendo que é, que características tem esse produto, quais são alguns limites e por aí vai. E claro, quando sai de indicação de procedência para denominação de origem, as regras apertam. E a gente vai para o Chile. O Chile é um caso bem interessante.
Eu de antemão digo para vocês que praticamente não existem denominações de origem no Chile, é praticamente qualquer área com vinhedos, e mais ainda não há muita clareza e muita rigidez nas regras de denominação. No Chile tem uma lei que diz que os decretos presidenciais podem fixar as denominações de origem, ah, embora essa lei tenha regras gerais, estabelecendo que zonas vitícolas e denominações de origem de vinhos e destilados. Zonas vitícolas, zonas quaisquer, denominação de origem, a área delimitada, mas não tão bem delimitada assim como a gente vai ver. São que determinadas áreas cujas condições de clima, solo, variedades, práticas culturais e enológicas sejam homogêneas. Tem uma ideia boa, mas a gente vai ver assim que é um pouco tênue e bem aberto. Algumas vezes tem muito mais texto do que eu gostaria nesses slides, mas tem questões que eu prefiro trazer ipsis literis, o que diz a lei, só traduzida, claro, para a gente ver, ou com o máximo, no mínimo, o máximo com algumas adaptações, para a gente ver assim como é estranho mesmo, que não é eu fazendo uma leitura estranha, é a lei que de fato é um pouco estranha. Determina as condições, características e modalidades que as áreas e produtos devem cumprir, sempre com respeito à lei maior. Podem ser utilizadas em bebidas mistas, olha que interessante. Lembra que aqui não era uma área só para vinhos, efetivamente. Uma área de vinhos e destilados, inclusive um grande produto deles é um destilado que a gente já vai falar mais adiante e que é uma denominação de origem. Por isso que faz sentido que você possa fazer um destilado, uma bebida mista a partir de um destilado. Essa não é uma frase literal da lei, foi uma interpretação minha aí, mas pode usar uma bebida a partir de um destilado deles, e chamá-la de denominação de origem, o que é um pouco estranho. Normalmente a gente privilegia as características do produto íntegro, sem nada. Então, aquelas garrafas de pisco sour que a gente vê por aí, talvez estejam amparadas nessa ideia. E não se pode usar a denominação de origem em produtos diferentes daqueles disciplinados, mesmo que sejam iguaizinhos, por exemplo. Se eles tiverem uma denominação de origem e falharem com alguma das regras, não podem. Se eles fizerem tudo o que diz uma denominação de origem, mas não tiver numa área de denominação de origem, não pode. E essa lei já deixa algumas denominações de origem que não podem ser modificadas pelo decreto presidencial. A primeira delas, pisco. E aqui nós temos uma briga fenomenal entre Chile e seu vizinho ao norte, Peru. Porque o Peru jura de pé junto que pisco é de lá. Eu confesso que eu estou com os peruanos e prefiro o pisco peruano, que é uma aguardente aromática, mas que não é feita só de uvas aromáticas, que não é envelhecida, que tem uma série de características bem típicas de lá. E que aparentemente o que aconteceu foi que na época que Chile e Peru tinham áreas que pertenceram em algum outro momento a domínios diferentes, ou seja, quando tinha áreas chilenas que eram peruanas, aparentemente se comercializava o pisco no Chile, se pegou o hábito de fazer, a região é um pouco semelhante, árida, quente, e acabou tendo esse problema. Só que pisco no Peru é crime você levar uma garrafa, literalmente, você levar uma garrafa de pisco chileno ou de outro país. Mas pode ingressar no país com uma garrafa. Naquele borderô lá de entrada, eles te perguntam, você está levando? Você está trazendo? Se estiver trazendo, pode deixar aí, já não passa. De todo modo, deixando essa querela para trás, a gente tem a denominação pisco, para o Chile, como aguardente destilada de vinho genuíno e potável de variedades permitidas em regulamento. Já veremos quais são. Lá no fundo a gente vai ver, mas já adianto que são muitas. Cultivadas na região, produzida e envasada, qual região? Atacama e Coquimbo, regiões bem quentes. Eles têm umas divisões de regiões lá na lei e pisco só pode estar nessas aí, norte do Chile. E depois tem uma frase, eu deixei ela inteira aqui, mas eu vou
pus como é a lei e aí fiz a minha leitura dela, tá? Que qualquer matéria-prima que for vista diferente das permitidas, que numa empresa produtora de pisco, vai ser considerada fraude, vai ser apreendida e serão estabelecidas as sanções, claramente. Apreender não livra a empresa das outras implicações legais. Ou seja, eu não posso ter numa empresa de pisco destilados de outra origem, uva, vinho de outra origem e tudo mais, tá? Será que isso acontece, tipo de fraude? Eu não estou dizendo que acontece, estou dizendo que é possível à medida o processo de destilação é muito rápido. Se a gente for ver aqui como era antigamente na Dreyer, em Dreyer, quando era a vinícola Dreyer, depois passou para a Hellblin em Bento Gonçalves, a gente tinha praticamente todo o expurgo de vinhos terríveis da região viravam grandes destilados, bem feitos, inclusive, bem destiladinhos. Isso acontecia muito rapidamente. De forma legal, não estou dizendo que era legal, mas estou dizendo que o giro de uma destilaria pode ser alto, a depender do tamanho e das condições. Então, é possível que você consiga lá trazer vinho de outra região rapidinho, destilar e tudo mais. Aí você se esbarra num outro problema, que é justificar de onde ele veio. E aí eu gosto de fazer uma analogia com um bacalhau, né? Quem trabalha com bacalhau sabe que ele vem com peso e esse peso é variável em função da umidade que absorve ou seca. E aí quase sempre os atravessadores tiram um pouquinho da carne dentro dessa margem variável. E é assim que poderia funcionar. Com isso eu não estou querendo ensinar e nem estimular aí a fraudar as leis e denominações de origem, mas é uma possibilidade. E é apenas uma suposição, que fique bem claro. Se eu até tivesse escutado algum relato, eu até diria, sem dizer as fontes, mas não é o caso. Depois eles têm uma outra denominação, Pajarete, isso aqui tem na Espanha também, que é um vinho que eles chamam generoso, que é isso, a gente também usa essa palavra no Brasil. É um vinho licoroso, um vinho com mais álcool. Produzido e envasado lá nas regiões quentes, tá? De onde as uvas devem ser provenientes. E eles têm o vinho assoleado, né? Como vinho soleado mesmo, que é um vinho generoso também, né? Um vinho licoroso, que é produzido e engarrafado. E aí essa é a parte interessante, numa área de sequeiro que eles têm, que é entre o rio Mataquito e o rio Biobío, no norte e sul, de onde as uvas devem ser provenientes. E aí, para essa área, só Cinzô e País podem ser cultivadas. E essas áreas, que eu tinha comentado antes, essas não podem ser modificadas pelo decreto presidencial, que pode refinar as regras de outras denominações de origem. Essas já existem, são assim, e não há decreto que possa fazer modificação. Aí a gente entra efetivamente no que são os vinhos de denominação de origem, proveniente das regiões vitícolas demarcadas ou das áreas ou comunas delimitadas como sequeiro, tá? Seja das regiões demarcadas, que mais adiante a gente vê uma lista, não vai ver uma por uma, porque elas são muitas, mas vai ver que tem essa distinção aí, né? As regiões demarcadas, e a DO sequeiro, que na verdade é a DO secano interior, onde apenas se pode usar Cinzô e uva país. Elaborados com as cepas regulamentadas, que a gente vai ver mais adiante, mas que se for para essa denominação secana interior, apenas Cinzô e país. E por que isso? Motivos culturais. E país também é a mesma uva Mission, tá? Ou crioja. Na Argentina ela aparece muito como crioja. Que na pronúncia chilena é criolla. Eles têm que respeitar decretos específicos se existir, senão a lei já dá conta, né? Tendo decretos que pormenorizem as regras, tem que obedecer. E eles têm que ser feitos com 75% da uva da região indicada. Veja só que é uma denominação de origem que te permite 25% de uva de fora. Isso é um tanto estranho, assim. Nos Estados Unidos tem algo semelhante, mas não é tão comum andar as regras de denominação de origem. Normalmente tem uma vedação bem clara, assim, são apenas os vinhos dessa região. E muitas vezes tem que ser, dependendo do rigor e do tamanho da denominação, o próprio produtor que as cultiva. Mas aqui no Chile
75% da uva tem que ser da região. 25% pode ser de outra localidade. E mesmo outras uvas, além daquelas que a gente vai ver na sequência, que são as regulamentadas. Desde que não seja uva de mesa. Inclusive uva híbrida pode, segundo o que diz essa regra. Vocês vão ver depois que tem outros vinhos que não são DO, que podem ir com uvas híbridas. Essas são as outras uvas. E tem vinhos feitos com uva de mesa. Produção própria ou de terceiros na mesma condição. Você pode produzir, você mesmo ter a produção do vinho, ou você comprar de alguém, desde que esse alguém seja daquela região, siga essas regras e tenha basicamente algum órgão que ateste isso. Não é exatamente certificação, não tem que ter lá uma certificação de orgânico, por exemplo, mas precisa que alguém saiba que alguém tenha ciência disso e ateste. E ele tem que ser, veja que interessante, envasado em território nacional, não é na região. Pode ser, claro, mas não é obrigatoriamente na região, mas no país. Não pode ir para a Argentina de caminhão e voltar engarrafado. Isso também é bem diferente do que é a maior parte das denominações, que diz que não, o vinho tem que ser feito aqui, tem prova daqui, elaborado aqui, engarrafado aqui. E na realidade do Chile, de empresas grandes, não faz tanto sentido que elas tenham essa flexibilidade, porque uma região certamente vai ter alguma condição de fazer o engarrafamento lá mesmo, e uma empresa poderia engarrafar para outra, enfim. A gente nunca sabe bem o que se passa na cabeça dos legisladores. Depois, se esse vinho ODO ele pode ser varietal, tá? Desde que 75% seja da variedade, né? De uma variedade daquelas autorizadas, que a gente vai ver en passant mais adiante. E pode ser um corte, com 2 ou mais dessas variedades, e desde que tu indique quais são elas. E a ordem é decrescente, isso é interessante. Então, se tiver lá Cabernet, Franc, Merlot e Carmener, precisa ser, se eu usar essa ordem, a maior porcentagem Cabernet Franc, a segunda maior Merlot, acho que foi que eu disse, depois Carmener. Ele pode levar safra. Outra coisa interessante, desde que 75% do vinho seja daquele ano. E hoje eles dividiram as áreas chilenas em 3 grandes macro-regiões. Andes, aquilo que está na cordilheira. Entre cordilheiras, que é a parte que na verdade está entre a costa e a cordilheira. E costa. A gente não vai ler uma por uma, evidentemente, mas eu fiz questão de manter a proporção dos slides para ver o número de slides que representam tanto de uvas permitidas nas denominações de origem, nas denominações, está correto, de origem do Chile. E é importante dizer que, às vezes, eu vou passando aqui para a gente ainda dar uma olhada, mas 2 coisas. Primeiro, que nem sempre os nomes que eles usam, somente de uso corrente, equivale ao que acontece na realidade. Por exemplo, vermentino e malvasia são coisas quase sempre muito distintas e lá eles têm a mesma concepção, tá? E outra coisa, a gente faz às vezes a gente critica a indicação de procedência da campanha gaúcha acabou de sair e foi uma coisa que as pessoas criticaram tanto, mas que houve sim críticas do tipo, mas é uma área muito grande e são muitas uvas. Denominação de origem no Chile tem muita uva, praticamente todas as uvas que eles produzem lá, tá? Então, antes de a gente criticar, né, o amiguinho, vamos dar uma olhadinha no que tem por aí, e aquilo que a gente costuma tomar aí no nosso dia a dia, talvez esteja na mesma condição. Ou seja, a lista é imensa. Claro que não ia ler ela, mas eu fiz questão de que estivesse aí para a gente ter uma ideia. E aqui está a divisão naquelas grandes macro-regiões, e cada uma dessas pode significar uma denominação de origem. Então, aqui tem as denominações que estão no macro Andes,
entre cordilheiras, que é a maior que tem, cordilheiras, como eles falam, e a menor de todas, costa, onde tem os vinhedos com menos temperatura e com mais influência das brisas. Tem inclusive uma das minhas regiões preferidas, que é Casablanca, e Casablanca está numa área quase limítrofe e acaba não aparecendo aqui, e aí tem um extra dela dizendo, não, se for do Casablanca também pode ser, mas é como tá ali no limite da coisa, ficou meio... Eu achei engraçado, assim, às vezes eles se preocupam com umas coisas que talvez não fizessem tanto sentido. E depois eles têm vinhos sem DO, tá? Que são uvas das cepas, que podem ser vinhos das uvas das cepas regulamentadas, fora das regiões, e podem ser de qualquer outra uva vinífera tradicional em qualquer região. E de qualquer região também não precisa estar atrelado a um lugar. E por fim, o melhor de todos, vinho elaborado com uva de mesa, que a sua definição é vinho elaborado com uva de mesa. O que é bastante interessante, é diferente do nosso vinho de mesa de uva americana, né? O que está dizendo aqui, é vinho de uva de mesa. Então, para mim é uma situação bem diferente. Eu nunca percebi, não fui atrás quando estive no Chile, mas esse produto existe. Depois eles têm, eles permitem que se zonifique ali as denominações de origem, se assim acontecer dentro da denominação. Então tu pode, se estiver dentro de uma sub-região de um vale grande ali, por exemplo, do Vale do Rapel, tu tiver que eu não estou lembrando de cabeça agora, nomes menores, tu pode usar aquela menção no teu rótulo, tá? A denominação de origem tal vem de tal lugar menor. Não tem problema nenhum. Não vira uma DO, mas pode ser usada no rótulo complementariamente. É permitido usar o corte, tá? Efetivamente, a gente pode fazer mistura de variedades, não tem problema nenhum. É permitido por safra. E para que seja usada a expressão engarrafado na origem, ele tem que vir do lugar que é efetivamente, tá? Tem uma lei, um dispositivo complementar que diz isso. Olha, para ser engarrafado na origem, que é a parte mais interessante do meu ponto de vista da lei deles. Para ser engarrafado na origem, tu tem que ser tu tem que ter produzido as uvas engarrafado na tua cantina, ou se tu for uma cooperativa, as uvas têm que ser teus cooperados, tu tem que ter processado e ter engarrafado. E aí a gente passa para a Argentina, já estamos quase chegando aqui no Brasil, em que eles têm um nível de indicação geográfica, em que é uma zona que se diferencia por alguma especificidade, e o vinho pode ser feito com várias indicações geográficas, com uva de várias indicações geográficas. É claro que ela vai ser feita num único lugar, né? Não vai ser feito... Até poderia ser feito em várias cantinas e ser juntado numa só também, mas o nome que leva lá, onde está a vinícola, o nome da maior região possível comum. Pode ser inclusive Argentina, pode ser Mendoza, quando tu pega de várias de Mendoza, pode ser Vale do Uco, quando tu pega de várias localidades do Vale do Uco, e por aí vai. E denominação de origem controlada, que aí sim, inclusive não tem grandes escritas dela na lei, por quê? Porque ela delega isso para o Conselho Regulador. Tá? É uma indicação geográfica específica, com regras específicas, feita pelo Conselho. E aí pode ter coisas mais brandas e coisas muito rígidas. As que tem hoje são bem rígidas. A mais comum de todas, aí, Laurent de Cujo, para o Malbec, por exemplo, tem regras bem claras, e o vinho tem que ser realmente diferencial. E passando para o Brasil, a gente tem a primeira coisa que a gente tem que saber, o órgão que faz
o registro INPI, tá? Que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que tem uma instrução normativa aí de 2018, bem recente, que a gente teve aí a retomada, vamos dizer assim, dos conceitos de indicação geográfica. E a gente tem essa instrução normativa disciplina as indicações geográficas em 2 níveis, indicação de procedência e denominação de origem. A indicação de procedência aqui a frase que está clara nessa instrução normativa, tá? Por isso que está um pouquinho grande, que é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade do território, que se tenha tornado, e aqui vem a parte interessante, conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. Não vou entrar em detalhes, mas se a gente tivesse lá, por exemplo, um lugar em que se tenha a produção de tachos de cobre muito famosos e reconhecidos, poderia ser uma indicação de procedência. O nome geográfico mencionado por diferentes fontes, como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou prestação de serviço assinalado. Tá? Essa é uma complementariedade ao que foi dito ali para se entender o que é uma IP. Vejam que a IP ela certifica lugares com práticas típicas, vamos dizer assim, né? Seja convertidas em produto, seja como prestação de serviço. Enquanto a denominação de origem vai ser também o nome geográfico de país, cidade, região, localidade. Aqui sim que vem o diferencial, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais, que parece meio óbvio, e humanos. Eu acho importante aqui, porque nem sempre, às vezes, o humano acaba sendo esquecido, e é muito importante à medida que é quem modifica as coisas e é quem, de fato, faz a natureza de alguns procedimentos. A uva não cai sozinha do pé, não se faz vinho, não se engarrafa, né? Então o homem é chave nisso. E costumes são muito importantes, seja para indicação de procedência, seja para denominação de origem. Eu ia comentar mais alguma coisa aqui sobre... sim, não podemos esquecer, tá? Olha só. Indica qualidade, indica que é bom. Não! Indica qualidade ou característica? Qualidades intrínsecas, qualidades que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. Ou seja, esse vinho que tem, vamos dizer, esse espumante que tem uma qualidade excelente porque é feito numa região que isso se destaca para isso, que tem aí um clima que favorece, que tem práticas e hábitos e regras que fazem o espumante ser assim, essas são as qualidades que ele certifica. Tá? Não que é um espumante muito bom, um espumante nota 100, não é essa a questão. Tá? Quando a gente fala aquela disciplina qualidade, não é qualidade, sobretudo assim, com esse ponto de vista mais subjetivo. E quais são os fatores naturais que a denominação de origem leva em conta? Solo, relevo, clima, flora, fauna, se for o caso, né? E entre alguns outros que isso está exatamente como está na instrução normativa, que influenciam as qualidades ou características do produto ou serviço. Vamos que, por exemplo, numa região maior, a presença de uma massa de água ali acaba influenciando uma sub-região menor, pode fazer uma denominação de origem, e a tua grande diferenciação pode ser esse fator natural ali. E como fatores humanos, o saber fazer local, infelizmente botaram em português, nada de savoir-faire, know-how, foi saber fazer, que é a tradução literal, que não tem por que a gente usar outra expressão, né? Com o mesmo significado, só que em outra língua. O desenvolvimento, adaptação ou aperfeiçoamento de técnicas próprias. O que são as qualidades? Mais uma vez, isso aí está muito claro naquela instrução normativa, os atributos tecnicamente comprováveis e mensuráveis do produto ou serviço, ou de sua cadeia de produção, ou de prestação de serviço. Características, lembra? Qualidades ou características. Traços ou propriedades inerentes ao produto ou serviço, ou de sua cadeia de produção, ou de prestação de serviços. Nada de ser bom ou ruim. É encorpado, é leve, não. É aquele... O fato de ele pode ser considerado uma qualidade que esse vinho de lá é encorpado e é longevo por causa das condições de lá, mas não faz juízo de valor sobre isso, se é bom ou se isso é ruim.
E aqui a gente tem um mapa com as principais indicações geográficas brasileiras, as que existem e as vindouras, tá? E aí a gente tem várias, veja só que a gente já está assim, cheio de roxinhos aqui, né, que é a indicação registrada. A primeira delas foi Vale dos Vinhedos, que aqui já está indicada como DO, né, embora que é um nível de indicação geográfica, só que esse mapa ele é muito bonitinho, mas ele falha em dizer que ainda existe a indicação de procedência do Vale dos Vinhedos. Aproveitando que eu falei disso, a indicação geográfica, as indicações geográficas no Brasil, elas podem validar indicações de fora. Se alguém quiser vir aqui e pedir, olha, meu produto é, sei lá, o vinho do Douro, denominação de origem Douro, quero que vocês referendem aqui, a gente pode fazer isso. Por que que eu falei disso? Porque aí deu uma confusão esses tempos numa matéria do próprio INPI, por causa de VV. A primeira indicação geográfica, a primeira denominação de origem, não lembro qual foi a afirmação exatamente, do Brasil, foi a dos vinhos verdes, que também é por VV, não sei se foi essa a confusão, mas não foi. A primeira indicação foi Vale dos Vinhedos. A primeira denominação de origem foi Vale dos Vinhedos, mas é importante dizer que, apesar disso, a primeira reconhecida pelo Brasil foi o vinho verde. Eu não sei que interesses tinha Portugal, que não precisava ter feito esse processo aí de referendar, mas fez. Eu não sei se talvez entendeu que deveria ter sido, não sei, não vou ficar especulando. E a gente tem que dizer que está para sair aí, bem adiantado praticamente todas as regiões, Altos de Pinto Bandeira, tá? Da indicação de Pinto Bandeira, bem voltada para espumantes, é uma área que tem ali a Cavigás e se desenvolve muito, é bastante frio, então uma uva tinta nem sempre amadurece bem, embora a Valmarino faça grandes vinhos tintos lá, e a própria Gás, mas efetivamente está se desenvolvendo bem para espumantes essa denominação, essa indicação de procedência. E vinhos de altitude, também já tem aí um pouco adiantado, mas nem tanto acredito que a mais adiantada de todas seja Vale do São Francisco. Eu acredito que seja uma questão de tempo até que se tenha a indicação de procedência para o Vale do São Francisco. Eu trago aqui uma indicação de leitura, é um jornal português, o Observador, é o mesmo nome de um que tem aqui no Uruguai, mas esse no caso é uma mídia portuguesa, que eles falam sobre produtos com certificado DOP ou IGP, são vendidos pelo dobro do preço. Veja que a gente se pergunta, faz tanta diferença? Será que é necessário? Tem lugares que o vinho já é feito desse jeito, só registraria, tem custo, cria regras provavelmente um pouco mais estritas, mas claro, faz, tá? Na ponta, o consumidor provavelmente enxergue isso como um diferencial. E também, caso o próprio consumidor não enxergue, cabe ali ao sommelier dizer, né, olha, esse vinho é especial porque vem de uma região determinada, com regras determinadas. Eu, particularmente, não gosto que se use isso como argumento de qualidade, porque, como a gente falou, qualidade é uma outra questão, mas ao menos como de tipicidade e territorialidade. E, de fato, os preços aumentam. Não necessariamente, não automaticamente, mas há uma tendência a que os preços acabem criando valor agregado. Aqui também deixa uma outra indicação sobre indicações geográficas, indicação sobre indicação ficou meio engraçado, mas enfim, é uma indicação de leitura sobre indicações geográficas lá da Europa, que eles falam que a sopa de letrinhas do vinho de fato é, e ela tenta dar uma boa ajuda aí a clarear essa confusão que é efetivamente esse monte de sistema paralelo da Europa que tentou virar um só e a gente viu que não virou um só porque alguns nomes permaneceram diferentes de país a país. E com isso a gente encerra esse assunto, na verdade não encerra, a gente dá um tempo, né? Não que a gente vá voltar, mas vamos lá. É um assunto muito extenso e muito complexo para eu dizer, está encerrado. Muitas outras coisas podem acontecer, muitas coisas podem também ser incluídas, então isso aí nunca vai ser um assunto fechado em definitivo. Mas eu agradeço a atenção, espero que seja útil e aguardo sugestões, críticas, perguntas. Se eu não souber responder, eu juro que eu vou procurar.
E fico por aqui. Obrigado e até mais.